Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 249, a Gênesis capítulo 15. E o tema de hoje é ressurreições. Olha só, ressurreições, né? No plural, porque aqui nós vamos tratar de vários casos a respeito. Na verdade, não são tantos os casos não, até porque Kardec, ele fez uma seleção, né? Selecionou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, mas que já dá para esclarecer bastante coisa aqui, nós temos bastante material aqui. Então, ressurreições, ressurreição, ressurgir. Então, naquela época, há 2000 anos atrás, não se acreditava em reencarnação. Vamos dizer que reencarnação, ela passou a ser aceita, ela passou a ser compreendida depois que a doutrina dos espíritos foi codificada por Hipólito Leon Denis Rivail. A reencarnação, com todas as tuas leis, né? Categoricamente, os fatos todos esmiuçado, esclarecido. Então, a 18 de abril de 1857, de lá para cá, de lá para trás, acreditavam-se na ressurreição. Principalmente os judeus. Os judeus, eles acreditavam no retorno da alma. Nós estamos tratando já de ressurreições já, tá? Não estou aqui conversando, como se diz o ditado, não estou conversando fiado, não. Mas deixa eu ajeitar meus pulmões aqui. Então, os judeus, eles acreditavam na ressurreição, que é o retorno do espírito, da alma, ao mesmo corpo. Então, por exemplo, morreu, foi constatado o óbito. Pois bem, eles acreditavam que o espírito, aquele ali, que havia deixado aquele corpo, ele novamente ressurgia, né? Porque reencarnação é o mesmo que reaparecer, ressurgir, né? Então, eles criam que aquela alma, ela voltava naquele mesmo corpo. Enquanto os saduceus, eles já não acreditavam nem na ressurreição, como se diz aqui, nem na reencarnação, nem na imortalidade da alma, nem na pré-existência da alma. Eles não acreditavam em nada. Eles acreditavam que morreu, acabou, pronto. E pronto. Então vamos gozar a vida mesmo, porque só existe essa vida.
e mais nada. Vamos beber, vamos farriar, vamos bagunçar, porque essa é a única vida. Ninguém nunca voltou para nos dizer como é de lá. Então vamos dizer assim, os saduceus pensavam dessa forma. Então, assim pensavam os saduceus. Mas é interessante que até hoje, 2023, existem essas controvérsias. Parece que nós ainda convivemos com os mesmos judeus, os mesmos fariseus daquela época, os mesmos saduceus daquela época. Porque quantas mil pessoas no mundo hoje continuam não acreditando na imortalidade da alma? Eu conheço muitas pessoas, é lógico, por questão de ética, eu não abro a boca com relação a nomes. Eu conheço muitas pessoas que já me disseram assim, por isso, mediante alguns acidentes, alguma coisa assim, né, eles vêm me dizendo assim. Por isso que a gente tem que aproveitar a vida mesmo, né, Luiz? Porque a vida é uma só. Eu não sei se eles dizem isso a mim para poder me provocar, porque se for para me provocar, eles estão perdendo o tempo deles, porque eu não debato essas coisas com ninguém, porque eu acho que deve se prevalecer o respeito. Então, se a pessoa pensa daquela forma, é o problema dela. Eu respeito a pessoa. Então, por isso que a gente tem que gozar a vida mesmo, né, Luiz? Porque, olha só para você ver o acidente que ocorreu em tal lugar. A vida é uma só, né? Ninguém nunca voltou para nos dizer como é do lado de lá. As pessoas pensam o que elas querem. E outra, se elas recorressem às obras de Allan Kardec, às obras de Chico, de Carlo Bacelli, de Valdo Pereira Franco, elas iam mudar a forma de pensar. Então, naquela época, ressurreições. Nós precisamos entender um outro item. Naquela época, não existia velório. Eu não sei se você sabe disso. Assim que a pessoa era dada como morta, já abriam a cova e já sepultava a pessoa depois de 5, 10 minutos. Por exemplo, a pessoa está ali no leito, né? E está naquele momento, né? Extremo da partida. Morreu. Então, ali todo mundo chorava. Vamos colocar passado. Porque eu não sei se em 2023 ainda existe naquela região lá desse jeito. Mas vamos colocar passado. Era. Então as pessoas ali choravam em cima ali do defunto, né? Daquele corpo. Chorava. Tá. Depois eles pegavam, usavam um sistema que chama-se banguê. As pessoas mais antigas, assim, igual eu, assim, sabem o que significa banguê. Banguê pega aquele lençol que o defunto encontra-se deitado ali na cama, pega 2 na ponta de lá e 2 na ponta dos pés, 2 na ponta da cabeceira e 2 na ponta dos pés. E faz aquele balanço, como se fosse aquela, simplificando, como se fosse uma rede de balanço. E ali eles dão um nó e colocam um pau no meio, para que fique nas costas de um aqui e nas costas de outro ali, para conduzir
até o local do sepultamento. Então, naquela época, não existia, assim, cemitério como em 2023, túmulos. E nem também, vamos dizer assim, o necrotério, onde a pessoa é velada 24 horas, 12 horas, 6 horas, né? Naquela época não existia isso. Depois de 5, 10, 15 minutos, meia hora, eles enterravam a pessoa. Você sabia que era assim? Isso eram os fariseus, os samaritanos, os judeus, os saduceus. Todos. Era o costume da época. Pois bem, mais um item. Naquela época, a ciência médica, eu não sei se você está ouvindo um som no fundo, mas esse som é o som de uma chuva. Olha que delícia. Nossa, isso eleva a alma da gente lá no paraíso, que é o paraíso, São Sebastião do Paraíso. Naquela época, vamos dizer assim, a medicina naquela época era muito precária. Uma precariedade imensa. Então, praticamente 99,9% do que se conhece hoje na medicina, naquela época era desconhecido. 99% das doenças, das enfermidades que se conhece hoje, 2023, naquela época era desconhecido. Os instrumentos cirúrgicos... Luiz, mas você está falando de ressurreições? Estou. Só que essa é uma introdução. Sem essa introdução, as pessoas não conseguem entender depois lá na frente. Então, os instrumentos cirúrgicos, hoje em dia, são uns. Naquela época eram outros. Não existia instrumento cirúrgico naquela época. A contar-se que naquela época não existia bisturi, naquela época não existia anestesia, naquela época não existia hemogramas, né? Não existia hemogramas, não existia raio-x, não existia ultrassonografia, não existia endoscopia, colonoscopia, não existia nada disso, você sabe disso, né? Não existia aparelhos para auscultar o coração, para oferir a pressão, não existia nada disso. Então, e além do mais, a pessoa, olha para você ver, nós conhecemos um caso, há 2.000 anos atrás, que um casal, eles tiveram uma crise emocional fortíssima pelo fato da perda dos bens materiais que eles tinham na época, né? Porque naquela época era cobrados impostos, como hoje em dia. Mas vamos tratar do passado. Então, porque eles não pagaram os impostos corretamente aos imperadores da época, ao imperador da época, os soldados foram e cumpriram as ordens do imperador, que era despejá-los da propriedade deles. O choque emocional foi tão grande que eles desmaiaram. O casal desmaiou.
Só que ninguém conhecia desmaio. Acreditaram que o casal tinha vindo a óbito. Até porque o nome também, óbito, não existia na época. Os filhos acreditaram que os pais tinham morrido devido ao choque emocional. O que eles fizeram? Enterraram o casal, os pais. Em vez de ressuscitá-los, né, colocar uma pinguinha na narina deles, colocá-los de cabeça para baixo para voltar o oxigênio à massa encefálica. Não. 5, 10 minutos depois, furaram uma cova lá no fundo da horta, do terreiro lá da propriedade, e enterraram eles lá. Enterraram eles desmaiados. Vivos. Só que desmaiado do choque. Só que naquela época eles desconheciam até o desmaio. Olha só para você ver como são as coisas. Se hoje em dia, 2023, nós ainda, né, acreditamos na precariedade, você imagine naquela época, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás. Como que não era? Imagine só. Quantas pessoas, eu sei dessas histórias de arquivos espirituais. Quantas pessoas que naquela época, numa simples extração de dente, porque não existia anestesia, então a pessoa ia não era nem ao consultório dentário, porque não existia consultório dentário. Ia à casa do dentista no bom sentido. Ele era um pau para toda obra. Ele fazia de tudo, esses dentistas daquela época. Então, lá existia naquela época aqueles buticão, né? Aqueles alicate grandão, que eles pegavam no dente da pessoa assim, ó. Pá, e mexia para lá, mexia para cá e tam, arrancava. Sem anestesia. Tinha algumas pessoas com os dentes extraídos, saía com hemorragia. Entancava tudo bem depois, tal. Mas algumas pessoas desmaiavam ali, naquele local. Só que não era tido como desmaio. Era tido como morto. A pessoa não aguentou. O ditado popular na época era esse. A pessoa não aguentou a extração do dente. Na época não existia nem o termo extração. Eu que estou usando ele aqui. A pessoa não aguentou a extração do dente. Por isso, morreu. E a pessoa estava desmaiada. A família imediatamente chorava, mas não tinha conhecimento nenhum. Ninguém tinha conhecimento nenhum. Furava um buraco lá no fundo da horta e jogava o caboclo lá dentro e tampava com terra. Então é aquilo que eu disse. 2023, se nós achamos que desfrutamos de uma precariedade enorme, imagine 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás.
precariedade era enorme, em todos os sentidos. A pobreza de espírito era enorme, em todos os sentidos. Kardec até aqui mesmo ainda nos diz assim: contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Porque isso é contrário às leis divinas. Então, você pode dizer assim, mas não tem fundamento nenhum que você está dizendo, Luiz. Mas é um preparo para adentrarmos no assunto. A filha de Jairo. Kardec separou esses dois temas, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Aí você fala assim, mas por que Kardec não separou também o caso de Lázaro? Porque Lázaro foi ressuscitado. Por que Kardec não acrescentou nesse tema ressurreições Lázaro? Ora, a filha de Jairo e a viúva de Naim, por si só basta. Por quê? Porque o mesmo processo que ocorreu com a filha de Jairo e com a viúva e com o filho da viúva de Naim, ocorreu com Lázaro. Jesus nunca ressuscitou da forma como as pessoas acreditam, um corpo 10, 20, 30, 40 dias depois de sepultado. Nunca. Nunca Jesus ressuscitou. Nunca houve ressurreição. Então, são termos criados, né, que naquela época eles entendiam dessa forma. Kardec, ele nos esclarece de outra forma. A medicina naquela época, no próximo vídeo nós vamos tratar desse assunto da filha de Jairo aqui já. A medicina na época desconhecia o que a medicina de 2023 desconhece, como por exemplo a letargia e também a catalepsia. Então, na época, o que ocorria, né, com todas essas pessoas que os parentes buscavam Jesus para ressuscitar os teus parentes, para ressuscitar Lázaro, todos esses seres encontravam-se submersos, se assim podemos dizer, num estado cataléptico, num estado letárgico, que na época era desconhecido pela medicina da época. Na época não existia nem estetoscópio. Na época não existia estetoscópio. Quanto mais conhecimento de doenças
patológicas, doenças obsessivas, doenças possessivas, doenças de subjugação, doenças de obsessão, doenças catalépticas, doenças letárgicas. Ninguém tinha conhecimento desses termos naquela época. Mas Jesus sabia. Jesus tinha conhecimento que aquelas pessoas todas, nenhuma, encontravam-se de fato mortas, desligadas do corpo físico. Porque os evangelistas todos, nenhum narra nos evangelhos casos de ressurreições depois de 20, 30, 40, 50 dias. Casos imediatos, que são os casos catalépticos, letárgicos, mortes aparentes, conforme a doutrina nos esclarece.